Felipinho. E essa é a minha primeira vez pregando na igreja, depois de tantas tentativas, de meus amigos me aconselharem a pregar. E eu tomei coragem dessa vez. Bom, o sermão de hoje vai ser um sermão, vamos dizer, um pouco conhecido, mas cada um aqui conhece o que é superpoderes, cada um aqui sabe o que um superpoder faz, tem diversos deles. E se eu te falar que tem um superpoder que você claramente pode fazer todos os dias, a todo momento, a toda hora? Será que algum de vocês já se tocaram com o superpoder esse? Alguns responderam a oração e a resposta está certa. A oração ela é um meio de você comunicar com Deus sobre os seus pensamentos, acontecimentos. Ela não é só um meio de você pedir a Deus, é um meio que você tem um relacionamento com Ele. E a mesma coisa com os seus familiares, amigos. Dessa forma, vamos iniciar fazendo uma breve oração antes de abrir nossas Bíblias. Do jeito que você está, curva a sua frente e vamos orar. Senhor Pai, obrigado por mais essa semana que está se acabando. Obrigado por todos estarem aqui, mesmo que também os que não estejam, por algum motivo, alguma doença, algo assim do tipo. Perdoe pelos nossos pecados e continue nos abençoando. Amém. Obrigado por tudo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou contar uma história para vocês. Uma história bem resumida. Não vou ficar dando uns detalhes por aqui, porque alguns de vocês já conhecem. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E dessa vez ela pediu oração a Deus para que ela pudesse ter um filho, para ela ver como é que era a sensação de ter um filho. E assim ela conversava com seu esposo, Elcana, e ele não entendia muito o que Ana queria ter, o que ela queria dizer com isso. Foi aí que a outra mulher, no caso a esposa secundária de Elcana, a Penina, ficou zombando dela, falando que ela não teria filhos, essas coisas assim. E foi aí que Ana foi procurar a Deus, foi no templo, pedindo oração, fazendo suas promessas, orando todos os dias para que ela pudesse ter um filho. E foi aí que, no decorrer dessas orações, algo milagroso aconteceu. Foi aí que Ana teve um filho. Ela ficou muito feliz com isso. E foi aí que ela agradeceu bastante a Deus. Levou ele ao templo, quando Samuel crescesse em determinado tempo. E uma dessas promessas foi que não era raspar a cabeça dele, por causa de uma navalha. Com isso, Ana ficou feliz, conversou com Deus todos os dias, depois daquele acontecimento. Foi isso. E a próxima história é a de Moisés. Uma história muito conhecida por todos nós. Que, brevemente, o povo que estava com ele queria fugir daquela situação onde o povo de Faraó queria matá-los. Botaram todo o culpa em Moisés. Mas aí Moisés, com sua calma, com a sua perseverança, com a sua determinação, começou a orar a Deus.
pedindo para que ele pudesse sair daquela situação. E foi aí que Deus atendeu a oração dele com sinceridade e o mar se abriu. Todos ficaram maravilhados com aquele acontecimento, porque não era uma coisa normal de se acontecer. E conseguiram passar dali. O povo comemorou e foi isso. Eu vou abrir um versículo da Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? Amém. O versículo diz o seguinte: orem sem cessar. É só isso. Muitos de nós perguntamos o que significa isso. E basicamente significa orar sem parar. Parece simples. E realmente é simples. Mas achamos que orar sem parar significa orar sem parar realmente. Ficar orando toda hora, sim. Mas não quer dizer que você tem que ficar 24 horas por dia de joelhos orando para Deus. Mas orando para Ele ao longo do dia. No seu trabalho, na escola. Para tudo, a gente tem que orar. Mesmo que a gente esteja em momentos ruins da nossa vida, mesmo que a gente esteja em momentos bons da nossa vida. E agora vamos abrir em Isaías 59, 2. Quem achou diz amém. Amém. E aqui diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem, o levem a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Aqui ele está basicamente dizendo um pecado que você tem, ele meio que você separa de você e Deus. E sim, realmente o pecado ele faz isso com a gente. Se você não confessar um pecado, pode se tornar um problema muito grave. Então, a melhor maneira de você fazer com que Deus te perdoe é sendo sincero com Ele, de coração, sendo humilde e conversar com Ele como se fosse uma pessoa. Mas é claro, a oração ela não é só pedir, ela é o meio de você ter um relacionamento com Deus. Agora vamos abrir em Marcos, no capítulo 11. Versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Próximo livro, Tiago, capítulo 1. Versículo 7. Que uma pessoa dessas não
pense que alcançará o Senhor. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. E o último já está em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para evangelhos prazeres. Então vemos aqui que a oração, repetir novamente, tem que ser de coração, não pode ser uma coisa pedida de qualquer jeito, tem que pedir de coração, de humildade e de sinceridade para com Deus, porque assim Ele pode responder. Claro, Deus não vai responder sua oração todas as vezes que você for pedir. Ele vai te responder sim, é claro, mas Ele pode responder por sinais, por meio de pensamentos que você tem e alguns acontecimentos. E como que eu posso fortalecer a oração na minha vida? Orar todos os dias é um hábito muito importante que temos que ter nós cristãos. A oração remete a coisas que temos que falar com Deus, porque a gente acha que Ele sabe tudo sobre a gente, e realmente Ele sabe, mas se você contar alguma coisa que aconteceu, sei lá, hoje, que deixou de lado e essa coisa foi ruim, você pode comentar com Deus sobre isso, desabafar com Ele, mesmo que algum familiar seu não esteja presente nesse momento. Mas é importante. Tem um caderno de oração também muito importante para você relatar suas orações. E também uma maneira muito boa, muito recomendada também, que eu acho, é orar em grupos familiares, orar com os amigos. Um exemplo disso foi quando a gente foi na casa da tia Tânia, os jovens lá, a gente orou em comunhão, todos ficaram ali prestando atenção na meditação do Michele. Foi um momento muito importante, porque foi onde todos estavam em união, um momento que todos oraram. Eu achei isso bem legal. Um momento que foi de desabafo mesmo, um momento de pôr do sol, um momento muito bom. E orar com fé também. Não precisa orar com medo. Ore relaxado, não precisa ficar tão nervoso. É isso. Bom, outra história também que eu posso contar para vocês é de Elias, quando ele estava disputando contra os profetas de Baal sobre qual Deus era verdadeiro. E foi aí que ele já estava confiante, porque ele já sabia que o Deus dele era verdadeiro, então não ficou tão importando assim muito com os profetas. Então foi aí que ele fez uma oração a Deus, pedindo a Deus, que o Senhor possa me ajudar nessa situação que estou enfrentando agora. Então foi aí que os dois colocaram altares de sacrifícios e Elias orou, e os profetas também. Em um determinado momento, um fogo saiu do céu e consumiu todo o altar de fogo. E foi aí que os profetas viram aquilo e perguntaram: esse é o Deus verdadeiro? Daniel também é outro exemplo disso. Na hora que ele estava preso na cova dos leões, ele não sabia o que fazer, ele estava bem nervoso, por conta que nós seres humanos sabemos que leões são animais ferozes, agressivos, mas a presença de Deus, eles são totalmente contrários, eles são diferentes. Então Daniel fez uma oração pedindo para que ele pudesse sair daquela situação, pudesse pedir para que Deus acalmasse os leões. E nessa oração, Jesus respondeu a Daniel e os leões se acalmaram.
Jesus também é um exemplo muito bacana quando ele saiu do culto da Santa Ceia. Ele foi ao Monte das Oliveiras, orou para que pudesse ter a ajuda de Deus para enfrentar a cruz, porque ele carregaria todos os pecados da humanidade ali. Imagina você carregar uma cruz tão pesada, cheia de pecados, sem a ajuda de Deus. Imagine qual a situação que você enfrentaria. Paulo e Silas também é outro exemplo importante. Foram presos por resgatarem uma jovem escravizada. E foi aí que, perto da meia-noite, começaram a orar a Deus pedindo ajuda e louvando Ele também. E foi aí que aconteceu um terremoto, onde a cela se abriu e os presos que estavam ali conseguiram sair. E o carcereiro perguntou: como posso ser salvo? Paulo respondeu: entregar todo o seu coração a Deus, aceitar que Ele é seu Salvador, e assim ele poderia ser salvo, ele e a casa dele. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 55. Versículo 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são os mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O próximo é Romanos 8. Mas também. E diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, irmãos, sabemos que a oração é algo muito importante, como eu já citei, é algo que devemos fazer com prática, é algo que não devemos fazer temporariamente, vou orar só por uma semana e depois nunca mais vou orar. Não. A gente sempre tem que ter uma oração constante, uma oração sincera, uma oração com humildade e uma oração com fé a Deus. Se você está precisando desse poder, use-o, mas não fique achando que, e se ele não responder? Vai acontecer esses momentos? Vai acontecer, mas o importante é você não desistir desse momento, é você persistir nesse momento. A oração é o superpoder dado por Deus para tocar o céu, transformar a terra em alteração do sal. Bom, o apelo
apelo que eu quero desenvolver para vocês é que vocês estabeleçam uma rotina de oração. Em algum momento que vocês estiverem livres, monte uma rotina diária, para que vocês possam orar constantemente a Deus, não pedindo, né? Agradecendo a Ele pelo seu dia, pelo que aconteceu com você hoje, e converse com Ele. É um momento muito importante entre você e Ele, então não deixe isso de lado. E um desafio para vocês: escolher alguns amigos ou familiares que estejam precisando de oração e orar por eles. Porque é isso. A oração é isso. A oração é comunhão. A oração é um instrumento muito poderoso pelo cristão. Então ore pelo seu amigo que esteja doente. Ore por aquele amigo que se afastou da igreja, ou por aquela pessoa também que se afastou da igreja. Ore pela sua família. Ore por todo mundo. Bom, irmãos, o que tenho para dizer é isso. Não tenho muita coisa para dizer sobre a oração, porque é uma coisa que, sim, poderia falar mais coisas, mas só no fato de eu já estar resumindo isso aqui para vocês já podem ter uma noção do que a oração fornece e uma base também sobre a oração. Agora, vamos ficar de pé e vamos cantar o hino de número 200.